Se você tem dúvidas sobre saúde mental, vem com a gente. Começa agora, aqui na Cultura FM, programa Fala Psico, com Daniela Fontes. Uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Eu sou o Adam, estou aqui apresentando Fala Psico. E para você que nos acompanha pelo YouTube e também pela rádio, sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje a gente está aqui com a Ana Laura e o tema é paternidade, maternidade e família. Boa noite, Laura. Quer se apresentar? Falar com o pessoal? Boa noite. Queria agradecer muito pelo convite, né? Um prazer muito grande estar aqui. Estou um pouquinho nervosa. Bom, eu me chamo Ana Laura. Me formei na faculdade de Dourados, né? Na Unigran, em 2021. Então, desde então venho fazendo alguns atendimentos online, né? Tenho 27 anos, sou casada, tenho um filho, o nome dele é Arthur, tem 8 meses, pequenininho ainda. Olha só. Já me mudei bastante, né? E acho que vai fazer quase uns 10 anos que eu estou morando aqui em Naviraí. E é uma cidade muito boa, tem pessoas bem calorosas, receptivas. E é isso. É uma cidade acolhedora, né? Isso é. Eu moro aqui desde que eu nasci, né? Já fui embora, mas a gente sempre acaba voltando para cá, não sei o que acontece. E, Ana, entrando nesse tema aí de paternidade, maternidade e família, você como psicóloga, como psicanalista, o que você tem a trazer sobre esse tema? O que engloba, quais são os pontos principais desse tema hoje, assim? Por exemplo, a paternidade trata sobre como o pai lida com o filho, como o pai trata a família em si. Como que você traz isso pra gente aí? Na família, a gente estuda que cada um tem que cumprir o seu papel, né? Cada um tem a sua função e ela tem que ser bem definida. Não pode ultrapassar o lugar do outro. E muitas das vezes, quando também deixa faltar, né, esse cumprimento, né, do papel, a criança é a que mais acaba tendo prejuízos com isso, né? Na parte de formação e na formação do caráter dele adulto, né, no caso. Que a gente vê muito hoje em dia, né? Os pais, né, quesito de homens, eles estão bem mais presentes do que era antigamente, né? Então, o pai está bem mais ativo na maternidade e a mãe também está bem ativa na maternidade, né? E ela também conta bastante com essa ajuda, né? Porque o que acaba vendo, principalmente de mim, né, que eu sou mãe de primeira viagem, a gente observa bastante os influenciadores, né? Então, às vezes a influenciadora está postando como que é a rotina dela e a gente fica assim, nossa, a rotina dela parece ser tão fácil e a minha é cada dia uma surpresa, é uma reviravolta. Então, assim, é um pouquinho disso, né? A gente vê, mas a gente tem que ver como que funciona para nós, né? A gente tem que pegar o exemplo do outro, sim, com coisas que funcionam, com coisas que dá certo, mas a gente também tem que ver dentro da nossa realidade o que dá para se encaixar, o que dá para adaptar. E eu acho que o uso de tela hoje tá influenciando muita gente, às vezes, pro lado mais errado, né? Porque as pessoas tendem a cobrar do outro aquilo que ele viu do influenciador fazendo. Mas a fulana de tal postou um vídeo fazendo assim, por que você não faz também? Igual eu falei, né? A gente tem que encaixar a nossa realidade, né? Por mais que a realidade do outro pareça ser perfeita, são cortes, né? Então, é um vídeo editado de um dia que ela conseguiu filmar. Ela tem 3 filhos, eu tenho um, igual eu falei, né? Tem 3 filhos, eu tenho um, por que eu não consigo? E aí é muito disso, né? A gente tem que observar dentro da nossa realidade o que a gente pode fazer. Então, vai ter dias que a criança vai estar mais agitada, então ela vai demandar um pouco mais de atenção. Não vai ser todo dia que você vai conseguir estipular um horário. 7h30 vai acordar, aí vai tomar o café da manhã,
manhã, aí 9 horas vai tirar uma soneca, essa soneca ela tem que durar 1 hora, 1 hora e meia, geralmente acaba não durando, às vezes dorme 15 minutinhos, ou às vezes prefere dormir mais no colo. Então, assim, cada dia é uma surpresa, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem sim, né, que buscar boas influências, mas a gente não pode parametrizar a nossa vida com aquilo. Um exemplo de tela, né? Hoje em dia as tecnologias estão aí para poder ajudar a gente, e temos o exemplo do chat, o nosso amigo chat. Muitas das vezes a gente coloca lá o que dá para poder fazer, ele vai lá e monta uma planilhinha, uma rotina para você, e você acha, nossa, é aquilo lá que eu vou seguir que vai ser perfeito, e às vezes não sai, né? E às vezes não dá certo, né? Não dá certo. E a gente, eu acho que principalmente não pode esquecer que atrás da tela tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, nunca dá problema. Porque dificilmente alguém vai postar a parte mais difícil da vida, né? Até porque a pessoa está buscando engajamento, está buscando ali, né, influenciar, o próprio nome já diz. Sim, verdade. E a família, principalmente às vezes mães que estão sobrecarregadas, né, estão ali com a mente, o corpo já exausto, aí acaba vendo um vídeo e acaba vendo o filho da fulaninha lá é super educado, é super, nossa, tranquilo, fala 3 idiomas, né? E o dele ainda tá comendo terra. Mas tem que entender que, por exemplo, na minha geração, a gente chegava da escola e ia pra rua brincar. Né? Ia comer terra, jogar bola, brincar na chuva. É verdade. Né? Então, tipo assim, hoje em dia tá muito padrão, o padrão tá muito alto atrás das telas, né? E a pessoa às vezes acaba se cobrando demais, sendo que a realidade às vezes é outra, né? Sim, e falando sobre mães, né, sobrecarregadas, a gente acaba entrando no quesito da mãe, dela ficar se cobrando o tempo todo. Será que eu estou conseguindo entregar o meu melhor? Será que eu estou sendo o suficiente? Tanto é que a gente tem o Winnicott, que fala sobre a mãe suficientemente boa, né? E não precisa ser fazer mundos e fundos. Você dando atenção para o seu filho, se preocupando com as questões dele, né? Sendo, assim, presente de fato na vida da criança, e também deixando a criança se frustrar, né? Que também faz parte do processo, né? Não ser aquela mãe totalmente protetora, é uma coisa que faz parte. E ela tem que ser necessária, né? Então, assim, a mãe, ela se culpa por ela não estar conseguindo ter um tempinho para ela se cuidar, seja para lavar o cabelo, fazer uma skincare, ou ir numa academia, né? Que é uma coisa também que é bastante cobrada da mãe, né? Você acabou de ter o seu neném e aí já espera que você esteja com a casa pronta para poder receber as visitas, espera que você já dê conta de voltar às suas rotinas, né? Seja para trabalhar, seja para poder ir para uma academia, para você voltar a ter a sua vida, digamos assim, normal ao que era antes de você ter o seu bebê, né? E aí essa cobrança acaba sendo mais um fardo para a mãe, né? Que está tendo ali aquele momento para poder lidar com aquela criança tão pequenininha que está chegando, que está sendo tudo novo, né? E aí acaba tendo mais um peso com isso, né? Não que seja um peso cuidar de um filho, mas é porque é tudo novo, né? E a questão da cobrança acaba prejudicando bastante. E é um peso psicológico, né? A gente fala. Porque não é fácil. Eu imagino, eu não tenho filho ainda. Mas eu imagino que seja uma cobrança interna muito grande, né? Aí acabam que às vezes você acha que essa parte de a mãe se cobrar muito e o pai tá ali meio de fora dessa parte, mas correndo atrás de trabalhar, de correr atrás do sustento. Acho que gera muito conflito dentro de um relacionamento, dentro da família. Essa parte, hoje em dia eu falo, né? Depende, porque
dá para ter um combinado ali, né? Eu acredito que combinado não sai caro. Então, assim, qual que vai ser o combinado? Durante o dia, o pai vai, trabalha, né? E aí, durante o dia, a mãe fica com aquela criança em casa. E aí, o pai chega à noite. Às vezes, ele pode fazer, tipo, uma troca de turno, né? Ele cuidar do neném um pouquinho mais à noite para a mãe poder conseguir descansar, para a mãe poder conseguir ter um tempo ali para ela. Eu acredito que tudo que é bem conversado, bem combinado, não sobrecarrega nenhum dos lados, né? Até porque se a maternidade está pesada demais é porque a paternidade está leve, né? E tem isso, né? Às vezes o pai também tá, como ele tá mais fora, né? Às vezes lida com pressão externa, lida com um monte de coisa, e às vezes quem tá dentro, no caso a mãe que tá cuidando ali, às vezes ela não entende muitas coisas, muita dessas coisas, justamente porque já está sobrecarregada também, né? Aí acaba que um conflito pode acontecer, e se não tiver uma comunicação certeira ali, eu acho que pode dar um problema, ocasionar ali, eu vou dormir na casa da minha mãe, você fica aí, depois eu volto. Pode acontecer. Assim, hoje, né, igual a gente comentou um pouquinho no início, os tempos são outros, né? E como eu falei, os pais, eles estão fazendo mais questão de estar presente, né? Seja ali para poder ficar com a criança mesmo, né? Para a mãe poder ter um tempinho para ela, ou trocar uma fralda, não, essa noite você descansa e aí eu fico com a criança, só vou te chamar se precisar dar um mamar, alguma coisa assim. É muito bom, né, ver isso, né, que o pai, ele realmente quer ser pai, né, porque já é difícil, né, e aí a mãe tem que lidar sozinha com várias questões, é muito complicado. Então, assim, se os dois estão juntos, né, que consigam permanecer juntos nessa missão de criar criança. Assumam o compromisso. Sim, porque que fizeram juntos, né? No final quem vai acabar tendo ali os prós e os contras dessa criação é a criança mesmo, né? Então, a infância, ela é um processo muito importante, né, para a formação do caráter, para ela poder se desenvolver de uma maneira boa e de uma maneira aceitável, né? Então, assim, é importante que os dois cumpram esse papel, né? Muito bom. E a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta. Voltamos com o Fala Psico, e hoje a nossa convidada Ana veio trazer um tema extremamente importante, que é sobre a família, né? Ana, a gente estava conversando agora no intervalo sobre o ambiente dentro da casa, né? Com filhos
que às vezes parecem inocentes, mas eles conseguem enxergar tudo que tem ao redor, né? Sim. Às vezes não precisa ter uma briga, né? Igual você falou, não precisa ter uma briga para a criança ser afetada. Como é que funciona isso? Bom, o que a criança ela aprende, né? Ela aprende observando. Né? A criança ela não aprende falando com muitas falas, com sermões gigantes. Ela aprende na prática ali, observando o pai, observando a mãe. E aí, muitas das vezes, o que acontece? O casal resolve ficar juntos, né? Que já não estavam vindo bem, né? De um tempo, e resolvem ficar juntos, né? Pelo bem da criança. Só que dentro desse relacionamento que já não está, né? Tendo uma boa conexão, acaba tendo muitas brigas, não na frente da criança, né? Às vezes em outro momento, mas aí durante o dia que essa criança está junto tem o silêncio, ela percebe que o pai e a mãe não tem aquele vínculo, não tem aquela troca, né? Ou a criança está mais com o pai e a mãe está fazendo outra coisa, ou a criança está mais com a mãe e o pai está fazendo outra coisa, está presente, mas não está ali junto. É a famosa indiferença, né? Aí fica um indiferente com o outro ali e a criança no meio fica, ué, o que está acontecendo? Sim, e é inocente da gente pensar que a criança não percebe, mas ela acaba percebendo, sim, e isso daí ela gera dentro dela várias questões, né? Por que meus pais estão agindo assim? Por mais que ela não externalize essas perguntas, né? Depois, quando ela vai para terapia, uma coisa também que a gente estava comentando aqui, ela vai falar, né? Meu pai e minha mãe ficou tanto tempo casado, tanta assim silêncio, tantas discussões, e era pior junto, né? Do que ter separado de fato. E eu acho interessante o seguinte, que nem o pessoal fala, a criança não vai ligar para isso, não vai lembrar, mas todo mundo que está ouvindo ou assistindo tem alguma situação que passou na infância que lembra até hoje. Tem. Né? Tem alguma coisa ali que ou foi pro bem ou foi pro mal, que afetou de um jeito ou de outro, não é verdade? Que nem a gente falou, que eu falei da minha geração que comia terra, brincava na chuva e tal. São situações que marcam, né? E isso a pessoa leva junto com a educação dela, e lá na frente ela vai lembrar daquilo, às vezes vai repassar para um filho, vai repassar para um sobrinho que é próximo, alguma coisa assim. E criança não é besta, né? Principalmente nos dias de hoje. Antigamente ainda tinha mais inocência, né? Hoje em dia tem, mas a criança já é mais esperta, já tem mais acesso à internet. Sim. Já tem acesso à informação muito cedo. Muito cedo. Né? Já sabe diferenciar muita coisa. Então, tem que ficar atento a isso, né? Tem. Você falou uma coisa bem interessante, né? Sobre a infância. Tem coisas que a gente lembra, tem coisas que não. Na psicanálise, a gente fala que a infância é um terreno que a gente pisa constantemente, né? Então, por que muitas das vezes eu tenho atitudes infantis, né? Com eu já adulto, né? Justamente por isso, porque alguma questão não resolvida ficou ali reprimida, né? Que a gente tem esse termo para poder usar. Teve um trauma, alguma coisa foi muito impactante, e aí a gente acabou a gente não, né? A nossa inconsciente acabou bloqueando aquela situação. Então, a gente não tem acesso direto a uma memória, mas o nosso corpo, ele reage e aí acaba nos remetendo àquela memória que está bloqueada, e por isso que muitas das vezes a gente acaba reagindo de certas formas que a gente não entende, justamente por isso, né? Na psicanálise, nós falamos que o nosso inconsciente é a parte mais profunda do iceberg, né? Nós temos lá o consciente, que é o que nós temos ciência do, né? Nós estamos aqui, estamos conversando, e aí temos o pré-consciente, é uma coisa que eu preciso acessar na memória, mas que eu não tenho tanta dificuldade. Então, por exemplo, como que foi o seu primeiro dia de aula do 7º ano, alguma coisa assim? Qual que é o nome do seu colega de infância? Então, é uma coisa que eu faço um pequeno esforço que eu já tenho acesso. E aí no inconsciente, que é onde ficam as nossas memórias traumáticas, os nossos desejos reprimidos, ela é a parte mais profunda, então por isso que a gente fala do iceberg. Eu penso assim, agora que você estava falando me veio na cabeça, que nem, por exemplo, a função da família
na educação da criança é extremamente importante, né? Não só, a gente não fala só de escola, a gente não fala de meio externo, mas dentro do ambiente familiar, né? Que nem, por exemplo, eu brincava de carrinho quando era criança, né? Eu brincava de burquinha, brincava de qualquer coisa. Aí, se um dia eu tiver um filho, vai ser o maior prazer para mim ensinar aquelas brincadeiras que eu tinha quando era criança. E isso, de certa forma, vai me remeter à minha infância, né? Sim. Que nem muita gente adulto brinca de carrinho, que nem sonho de muita gente é carrinho de controle remoto. Sim. Né? Então, assim, é um aspecto da infância que eu acho que vale muito a pena trazer, né, para a educação do filho, da filha. Essa questão da criação, né, é muito interessante, porque a gente tem uma bagagem e muitas das vezes a gente não quer que certas coisas, né, se repitam, né? Mas nem tudo a gente consegue evitar. Quando a gente vê, a gente já está fazendo o mesmo comportamento que você jurou que não ia fazer, mas você está lá fazendo, justamente por isso, né? Devido a certas situações que o nosso corpo acaba reagindo assim. O que dá para fazer, né? Quando você perceber que você teve esse tipo de comportamento, você pode fazer uma análise, uma autoanálise e tentar reformular, ressignificar para que aquilo acabe não se repetindo, né? Quando a gente tem esse estalo, né, de opa, eu estou repetindo uma coisa que meu pai fez comigo, que eu falei que eu não ia fazer. Então, o que aconteceu? Vou tentar lembrar para eu poder tentar não repetir o mesmo movimento com o meu filho, até porque, né? O que a gente vê muito hoje em dia com os pais? Eu não vou repetir aquilo que fizeram comigo, né? Isso seja para várias questões, né? Eu não vou deixar faltar, ou eu não vou dar demais, né? Porque às vezes o excesso também acaba prejudicando. E o pessoal acha que existe família perfeita, né? Criação perfeita, educação perfeita. Eu não posso errar na educação do meu filho, eu não posso fazer isso, porque senão lá na frente ele vai se tornar isso, ou vai acontecer aquilo. E na verdade eu acho que os pais têm responsabilidade até certo ponto. Sim. Né? A partir do momento que o filho, por exemplo, ele sai dali debaixo da asa e vai para a escola, vai lidar com os amiguinhos, vai ter acesso a professores, né? Então já tem ali um certo discernimento, uma diferença. E o pai, infelizmente, não tem controle total sobre isso, né? Dentro de casa, né, onde a criança ela tem o primeiro convívio social, né? Então, depois que a criança começa a ir para a escolinha ou às vezes vai, né, para a faculdade, a gente já não tem tanto controle assim daquela criança ou daquele adolescente. Então, o que a gente pode estar fazendo, né? Já adianto que não tem família perfeita, mas o básico acaba funcionando, né? Então, ser um pai, uma mãe presente, perguntar como que foi na escola, procurar saber como que está o desenvolvimento do filho, perguntando diretamente para ele, né? Mas também indo lá, né? Conversar com os professores. A minha mãe fazia muito isso. Ela pegava o meu caderno e olhava lá, folha por folha, e eu tinha um ódio daquilo tão grande, mas eu entendo que ela estava fazendo o melhor que ela podia nas condições que ela tinha. Então, ela é, até hoje, uma mãe muito presente. Então, assim, você tem que entender que você tem que saber bater o olho no teu filho e saber que seu filho não teve um bom dia, seja na escola ou ele se desentendeu com algum coleguinha. Você tem que ser a pessoa presente e você também tem que entender, né, como que está seu filho, observar ele. Mas eu vou ficar o dia inteiro perguntando certas coisas para ele? Sim, né? Você tem esse papel, você tem que procurar saber como que é seu filho. E com o celular na mão o tempo inteiro do filho, a gente tem que saber com quem que ele conversa, a gente tem que saber quais são os aplicativos que ele acessa, né? Porque se o algoritmo souber mais do seu filho do que você, então alguma coisa não está muito certa aí, né? Não pode ser negligente, né? Sim. Com a educação, principalmente no começo, né? Quando ainda tem controle, que é hora de transmitir valores, Sim. que é hora de ensinar o que é certo, o que é errado, né? O que pode, o que não pode. Eu acho que essa parte do início da educação ali, porque, por exemplo, se a criança é bem educada no começo, né? E ela consegue absorver os valores do pai e da mãe,
Então ela vai conseguir, de certa forma, se blindar ou falar, não, isso daqui não é para mim, isso daqui é errado, isso aqui eu não posso fazer. Ela vai entender, né, o que é o certo, o que é o errado. Não porque tem alguém vigiando, o pai, a mãe vai saber, vai brigar com ela. Não, mas é porque ela realmente aderiu àquele valor, né? Então, ela tem como valor que usar droga é errado, mas como é que ela vai saber disso? Devido ao que o pai e a mãe trouxe para ela, né? Olha, não pode, você vai se prejudicar, né? Não indo lá experimentando e, eu vi que não era certo. Não, né? Não é assim que funciona. Então, assim, o pai e a mãe, ele tem que ser muito presente para o filho poder ter ali um norte para poder se guiar. Não que o pai e a mãe sendo presente, às vezes a criança, ela acaba, né, indo por um outro caminho. Mas os pais, eles sabem que fez o que pôde, né? Então, assim, por isso que é tão importante a gente ser tão presente na vida dos nossos filhos, porque se sendo presente já acontecem tantas coisas, né? Se a gente for negligente, né, de, eu vou deixar ele mais livre, eu vou deixar mais solto para ele poder aprender como que funciona a vida, não é assim que funciona, vai dar errado. E isso não tem classe social, né? Do mais rico ao mais pobre, independente, valores são valores, né? E o filho, ele vai aprender com os pais exatamente isso, o que pode, o que não pode, e se pro pai ou pra mãe puder alguma coisa que pro resto não pode, aí ele vai aprender na prática ali que a vida vai ensinar, né? E a gente vai para mais um intervalo e já a gente volta, não sai daí. Voltamos com Fala Psico. Esse é o terceiro bloco. E mandar um abraço aqui pra Aninha, né? Que não falha nem uma quarta-feira, Aninha. Muito boa noite, Aninha. Ela mandou aqui que as crianças que as crianças precisam evoluir o mundo delas de imaginação e escola. Mas hoje elas estão muito ligadas nas telas, né? E as brincadeiras de antigamente eram muito mais saudáveis. Eu concordo também com a Aninha, que antigamente a molecada brincava mesmo, se exercitava, corria atrás de bola, as meninas também, né? Chegava com o joelho ralado. Com o tampão do dedo faltando e tudo certo, não tinha problema nenhum. Hoje em dia, falando sobre irmãos, né, entrando nessa parte da família, é normal um irmão sentir ciúme um do outro? É normal, porque até então era só ele, né? Então a atenção dos pais era totalmente voltada para ele. Então chega um outro estranho, né? Que até ter aquele vínculo, ter aquele amor, acaba sendo uma pessoa estranha. E tá roubando a atenção do pai, roubando mais a atenção da mãe, né? E aí ele acaba tendo um pouquinho mais de ciúme até que ele consiga entender, né? Quando é mais novinho, quando é mais velho já tem um entendimento melhor. Mas quando é mais novinho, até ele conseguir entender que não é que está roubando meu pai e minha mãe. É que, né, são questões diferentes, são demandas diferentes. Um recém-nascido demanda muito mais que um bebê de 1 ano, 2. E é igual aquele mesmo, né? O irmão mais velho é sempre o esquecido, né? Porque falam que
os erros que os pais cometem com o primeiro filho, eles tentam evitar cometer com o segundo, né? Sim. E acaba parecendo que é o filho favorito, né? O filho mais novo. É que não é bem isso, né? É o que a criança entende, né? O irmão mais velho, é ele que ele entende, mas não é que é isso. Igual você falou, os erros do primeiro não vai ser repetido no segundo, justamente porque já passou por aquela fase. Então, principalmente os saltos de desenvolvimento, né? O primeiro filho, a gente fica, meu Deus, o que é isso? Tava dormindo bem, agora não dorme mais. Meu Deus. Aí, né, no segundo filho, a gente já tem mais calma, já tem mais paciência. É só uma fase, vai passar. E aí, né, a gente acaba tendo um pouquinho mais de atenção, né, no segundo filho, porque a gente já consegue identificar, né, quando que vai acontecer certas coisas, um salto, alguma coisa. Já tem uma segurança em lidar com a situação, né? É, porque já passou por aquilo, né? Então, o primeiro filho, ele foi um test drive. O segundo, né? O segundo a gente tem um pouquinho mais de paciência, digamos assim. Todo mundo que tem filho, ou um ou dois, sempre foi pai ou mãe de primeira viagem, né? Com certeza. E na primeira viagem sempre tem perrengue, não tem jeito. É verdade. E como que os pais podem lidar com esse ciúme entre os irmãos? Trazendo a criança para perto. Então, por exemplo, vamos lá trocar a fraldinha do seu irmão, que aí a gente precisa trocar a fralda. Vamos tomar banho? Não pega um, dá banho, não, chama os dois, né, para poder tomar banho, para o mais velho justamente entender que o mais novo, ele não está roubando a atenção, né? Então, assim, manter um vínculo próximo, deixar as crianças mais juntas, justamente também para poder evitar brigas, né? Quando ele estiver maiorzinho. E essa parte de irmãos aí é interessante, que eu tenho irmãos também, né? E quando a gente era criança, era tiro, porrada e bomba. E o meu irmão também. Era pancadaria direta. Qualquer tretinha era porrada. E hoje, né? Meu irmão já é casado também, já tem uma filha. A menina dele já vai fazer 11 anos já. Fez 11 anos. E, tipo assim, a gente se dá super bem. Eu e meus outros irmãos também. E às vezes os pais acham, caramba, né? Às vezes esquece que também já passou por isso quando era criança, né? E às vezes acaba não sabendo lidar, às vezes já parte pro lado da violência. Não pode ser assim, né? Igual eu falei, a gente tem sempre que manter os irmãos unidos, né? Uma coisa que a minha mãe sempre me falou bastante é eu e o meu irmão para tudo, porque os nossos parentes moram tudo longe, né? A gente é desgarrado do resto da família. Então aqui a gente não tem familiar nenhum, não tem tio, não tem primo. É eu e o meu irmão, então a gente tem que ser unido. Sim. Querendo ou não, porque eu por ele por mim, e por mais que a gente tenha brigado bastante quando era mais novo, normal, mas hoje a gente consegue ter uma relação mais próxima, a gente é mais amigável um com o outro, e é importante passar por essa fase para que não acabe se tornando uma rivalidade quando eles de fato forem maiores, né? Então tem ali as briguinhas, o pai e a mãe tem que saber lidar, né? Às vezes é um brinquedo, mas brinca um pouquinho você, né? Mostra para ele como é que brinca, para ele não poder estragar. Principalmente eu tinha muito ciúme do meu irmão dele mexer com as minhas coisas, porque na minha cabeça ele ia estragar tudo. E era uma coisa que minha mãe sempre, mas deixa ele mexer, ele não vai estragar não. Aí eu deixava, não querendo deixar, né? Mas para você ver como que as coisas não saem da nossa cabeça, né? Quando eu era mais novo, minha mãe comprou um computador. E tinha eu e meu irmão. Acho que eu tinha uns 15 anos, 14 anos, uma coisa assim. E ela falava, ela marcava atrás do guarda-roupa, escrito de caneta. Assim, de tal hora a tal hora, o Adam vai usar. De tal hora a tal hora, o Adam vai usar. Então, assim, ela organizava e falava, não, mas tá lá, tem que fazer o que tá escrito lá. E eu acho que isso é uma forma, né, de você conseguir lidar principalmente com esse negócio de quando se tem algo que os dois querem, né, que é de uso comum, tem que saber lidar, tem que saber organizar, porque senão vai dar confusão, não tem jeito. E aí é muito importante, né? Igual o exemplo da sua mãe foi um exemplo bem fácil, assim, né? De lidar ali na prática. Então, um tempo usa você, outro tempo usa seu irmão. E é importante, assim, quando o outro tá querendo roubar ali, olha, tem o tempo do seu irmão, vamos esperar terminar, né? Então, não dá para deixar ali e virar as costas e fazer outras coisas. Tem que ficar ali vigiando, porque sempre tem um mais espertinho. Não, deixa eu passar aqui para você a fase, e aí ele acaba jogando. Tem. E
Eu acho importantíssimo essa fase também, porque aprende disciplina, aprende hierarquia, aprende a hora de fazer e a hora de não fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer, principalmente quando se tem um irmão, quando se tem outra pessoa para dividir as coisas. Então isso acaba agregando demais na educação, até no relacionamento dos dois no futuro, né? Porque eu acho que dificilmente rivalidade entre irmãos, a não ser que seja algo muito grave, né? Se estende por muito tempo, né? Não, é bem rara, igual você falou, né? Só se for uma coisa assim bem excessiva. Agora, se é um joguinho ali, eles vão brigar ali na hora, depois volta a brincar de novo e assim vai indo. E uma coisa muito interessante que você falou, né, sobre aprender a hierarquia também, tem a questão da divisão das tarefas, né, que a gente acaba passando ali, né? Então, você vai fazer tal coisa, seu irmão vai fazer outra coisa, nunca deixar só um fazendo, né? Porque isso daí acaba gerando uma revolta dentro do mais velho ou do mais novo. Por que eu só faço e o fulano fica ali deitado assistindo televisão? Também vou ficar. Então, assim, tá na hora de fazer as atividades, os dois vão fazer, né? Justamente para não gerar essa revolta e acabar remetendo aquela coisa o mais novo é o preferido, ou o mais velho é o preferido, né? E acontece, né? Sempre tem um irmão que às vezes não é nem culpa do pai ou da mãe. Sempre tem um filho que é um pouco mais folgado que o outro, né? Não tem jeito. E aí a Aninha mandando aqui: meus irmãos sempre se pegamos, mas meu pai sempre corrigia. É aquela questão da hierarquia, né? A mãe sempre fala: vou falar pro seu pai quando ele chegar. Né? E aí o pai chegava lá, não precisava fazer nada, só dele falar um pouquinho mais grosso e olhar torto, a criança já, né? Vou ficar quietinho, tem que respeitar. Vou parar. Porque a mãe, ela tá muito envolvida ali o dia inteiro, né? Então, assim, não é que ela não tem autoridade, mas é que o dia inteiro vai tomar banho, vai escovar dente, vai fazer outra coisa, vai fazer... Aí quando chega o pai, né? Então o pai, ele já tem aquele ar um pouquinho mais assim, né? Mais bravo, mais sério. Então, assim, o pai, ele não precisa falar muito. Sua mãe já não mandou você fazer isso? Vai fazer. Aí você eu acho que não é nem questão de ter autoridade ou não ter a mais, né? É que, querendo ou não, a tendência da mãe é ser mais emocional, né? O pai já é mais direto. Fala: você tem que fazer isso aqui, você vai lá e faz. Né? A mãe já é mais emocional, fala: não coloca o dedo na tomada que você vai se machucar. O pai já não, coloca lá para ver o que acontece, né? Então, é verdade. Já tem essa diferença de tratamento, de cuidado, às vezes ali, não que o pai não cuide, mas cuida do jeito dele, né? Mostrando ali a vida real, porque o cabra já sabe como é que funciona, né? É verdade. Já sabe que colocar um dedo na tomada ali, quantas vezes eu coloquei o dedo na tomada? Não morri, tô aqui ainda, né? Sob supervisão, com certeza, né? Mas, assim, o que você acha que é o papel do pai na vida de um filho? O pai, ele vai estar muito ligado, assim, na formação dos valores de caráter. Até porque a criança, ela tem, pelo menos até ali os 7, 8 anos, o pai dele é o herói, né? O meu pai é o cara. Então, assim, você vai ser o espelho do seu filho, né? Então, o pai, ele tem que ser uma boa pessoa, né? Ele tem que ser uma pessoa presente, ele tem que ter ali os valores dele certo. Vamos falar assim, que a palavra dele não pode fazer curva, né? Exatamente. Que é uma brechinha que, querendo ou não, o filho acaba aproveitando, né? Meu pai falou para eu ver com a minha mãe, eu vou lá ver com a minha mãe então. Daí o que vai acontecer? A criança vai acabar indo sempre pro lado da mãe, né? Porque a mãe acaba resolvendo as questões que era pro pai resolver. O pai é a figura forte, né? Que resolve os problemas que a mãe não consegue resolver. Trocar um pneu, trocar a lâmpada, derrubar uma parede. Isso. Resolver problema. Protetor, que vai, né, ser firme. A mãe, qual que é o papel da mãe? A mãe é o lado mais emocional. A mãe é aquela que tá ali para ser o suporte, né? Seja para tudo que der certo, para tudo que der errado. E então, assim,
a mãe, ela dá a vida e ela fica ligada ali às questões da vida do menino, e aí o pai, ele que faz o corte, né? É o pai que empurra a criança para a vida, de fato. Então, por exemplo, o filho está dormindo no quarto, né, há muitos anos. Daí o pai chega e fala assim, ó, a partir de hoje você vai dormir no seu quarto, né? Chegou ali numa certa idade que já dá para trabalhar de jovem aprendiz, alguma coisa assim, ou já está trabalhando, ó, a partir de agora você vai ter uma responsabilidade com alguma conta daqui de casa. Tem gente que acha que isso é um absurdo, né? Nossa, mas meu Deus, mas não é que seja um absurdo, às vezes é a maneira do pai estar ensinando a criança não, aquele adolescente, um jovem adulto a ter uma certa responsabilidade. Isso é importante, viu? É importantíssimo, porque às vezes, se depender da mãe, o filho tá com 40 anos, tá lá dentro de casa, né? Pedindo almoço no prato, né? Pedindo, acabou o pasta de dente, mãe, o que eu faço? Dá meu danoninho aí. Dá meu danoninho. É complicado, e o pai já é o cara que, aquela figura que já não, você vai lá trabalhar, pô. Você acorda cedo, vai, honra seus compromissos. Você já está com 20 e tantos anos. Quando que você vai começar a procurar seu lugar? Exatamente. Já tem essa parte, né? E molda o caráter do mesmo jeito. É o que vai diferenciar muitas vezes de uma pessoa numa situação um pouco mais que necessita de firmeza, que necessita de pulso firme, a pessoa conseguisse ter uma postura diante da situação, né? Não que, até comentamos no último programa, que às vezes filhos criados só com mães não tem muito disso, né? Mas depende muito da mãe. Porque tem mãe que entende que filho homem é homem e filha menina é menina. Tipo assim, não que... Acaba tendo uma criação diferente, isso, né? O que ela fala? Que... meu filho menino não precisa ter uma figura masculina, não precisa resolver problema, não precisa fazer nada que um homem faz, normalmente. E acaba que lá na frente, essa pessoa acaba precisando de outra pessoa para ter postura no lugar dela, entendeu? Muitas das vezes, quando o pai falta, né? Por exemplo, um casal que se separou, né? O filho, ele acaba procurando alguém para preencher esse papel de pai. Então, às vezes, ele busca num avô, num tio próximo, alguma figura realmente ali masculina para ele poder entender, né? Na visão dele, o que é masculinidade, né? Isso. Do pai. E a gente vai aí para mais um intervalo e já a gente volta pro último bloco, hein? Não sai daí.
Voltamos aqui com o último bloco do Fala Psico. Estou aqui com a Ana. E Ana, a gente estava falando aqui um assunto, acho que de extrema importância até, né? Que é como os pais lidam com os filhos nessa questão nessa parte mais sexual, né? Como eles previnem certas coisas, como a comunicação pode ajudar nessa parte. Primeiro, sempre manter uma comunicação clara, transparente, né? Os pais, eles têm que dar muita abertura para o filho poder entender que com o pai e com a mãe ele vai ter ali um momento sem ter julgamento, né? Então, sempre muito franco, muito transparente, entrando na questão da adolescência, você não vai chegar pro seu filho e falar assim, é assim que usa. Não, você vai, por exemplo, você pode contar, na minha época acabou acontecendo assim, falar um pouquinho, né, de você, porque muitas das vezes a gente se preocupa tanto em criar o filho que às vezes a gente acaba não contando a nossa história, né? Então isso é um bom passo, né, contar um pouquinho na sua época como que foi. Não precisa ser metódico, né? Você pode usar a sua história como referência para o ensinamento, né? Até porque se a criança não tem em casa, ela vai buscar referência na rua. Então é melhor ela ver em casa, né? Sentir confiança dentro de casa do que buscar fora. E um dos papéis dos pais, tanto do pai quanto da mãe, é a proteção dos filhos, né? Então não é só a proteção financeira, nada disso. É também proteção dos males externos, né? Que a gente estava falando sobre o abuso, né? Então, se o pai não consegue se comunicar com o filho, não tem a confiança do filho, como que um filho vai denunciar alguma coisa para ele? Exatamente. Às vezes vai ficar com receio, com vergonha, principalmente. E nessa questão do abuso, né, boa parte dos casos acaba acontecendo dentro da família, né? Então é um tio, é um primo, é o avô. Então, assim, a criança ela fica bem mais receosa de falar sobre isso, né? Então, por isso que ter um diálogo com a criança sentir confiança e você também confiar na criança para ela poder te contar é principal. Mas além disso, quando acontece algum tipo de situação, você tem que ouvir sem julgar, né? Principalmente nessas questões. Eu acho que dependendo da reação dos pais, acaba até piorando bem mais a criança, né? Porque criança e adolescente tem aquele receio de contar a verdade. Porque acha que vai ficar bravo, que acha que o pai vai bater, ou que a mãe vai bater, ou que vai deixar de castigo. Então, às vezes, a criança ela tem esse receio de contar coisas banais que aconteceram, né? Imagina um abuso que sofreu. Essa parte da comunicação, desde sempre, eu acho que tem que ser um fundamental, né? Sim, principalmente quando a criança é muito nova, né? Porque o que a gente tem? O que marca a criança, né? É aquilo que ela realmente vivenciou, como ela interpretou. E muitas das vezes é como ela interpretou. Às vezes passou a mão na coxa, igual a gente estava comentando, e aí ela já entendeu aquilo como se fosse realmente de fato um abuso, né? Então, quando o pai e a mãe vai escutar a criança, tem que ouvir, não ficar, mas será que foi isso mesmo? Porque isso daí acaba tendenciando a criança a ter dúvida daquilo que ela presenciou, né? Então, mas será que aconteceu isso mesmo? Então, assim, não fazer essas perguntas, é escutar, pedir para contar a história novamente, né? Para poder entender que às vezes a criança conta uma primeira vez e ela conta, sei lá, meio embadanado porque ela tá nervosa. E aí você acalma a criança, pede para ela contar de novo com mais calma, e aí você não vai fazer perguntas tendenciosas. Mas será que isso aconteceu? Não, você pode perguntar, mas como que aconteceu, né? Quem que estava lá com você? Tentar investigar, né, sem acusar a criança, porque ela já está nervosa, já está assustada. Às vezes realmente aconteceu uma situação de abuso e aí a pessoa falou, não conta para ninguém, porque senão eu vou bater no seu pai, vou bater na sua mãe, né? Então, assim, ter um diálogo sempre aberto com a criança, para ela poder sentir confiança. Para dissipar esse medo, né? Que acontece muito. E igual você falou aí que a criança entende, né,
o que afeta mais, o que ela vê ou o que ela entende. E às vezes a criança inocente não entende, né? Não tem ciência, não tem referência do que é, porque às vezes os pais não ensinam, falam, isso aqui não pode tocar, essa parte não pode, né? Ninguém pode mexer, se mexer tem que contar pro papai, tem que contar pra mamãe. Então essa parte dessa educação também tem que vir de cedo, né? Tem, educação sexual, né? Onde é que pode tocar, onde é que é carinho, onde é que já é mais perigoso, onde é que não pode. Então a gente tem que estar sempre tendo esse olhar para a criança, né? E também desempenho escolar, né? Porque quando a criança passa por isso, acaba tendo queda no desempenho escolar, né? Então, às vezes ela não quer ir, ou às vezes ela começa a tirar nota baixa. Então, a gente tem que estar sempre atento à criança. O olhar sempre voltado para a criança. O pai e a mãe tem que estar o tempo todo protegendo. Criança é criança, né? Não tem nem o que falar sobre isso. E pra gente encerrar, a gente já vai encerrar o programa, qual mensagem você tem para deixar para os pais, né, sobre tudo que a gente falou aqui hoje? Tem alguma mensagem para eles? Tenho. Sejam presentes na vida do seu filho, né, da sua filha. Cuide da sua criança, né? Muitas das vezes o que a gente acha que cuidar é só dar um teto, dar comida e levar no médico. Não, a gente tem que dar amor, tem que dar carinho, né? A gente tem que estar realmente ali de corpo presente, seja num desenho tudo torto que a criança faz. Nossa, que legal, que bonito que ficou. Põe no quadro, deixa ali. Para a criança ela se sentir vista, para ela se sentir amada, acolhida dentro de casa, né? E principalmente o relacionamento do casal, né? O casal ele tem que ser forte, ele tem que ser unido, né? Porque a criança vai se basear no que ele vê dentro de casa para poder no futuro ter uma relação saudável. E tem aquela questão, né? Também não adianta você ficar junto por causa da criança se os pais se odeiam. Né? Não vai dar certo. Igual a gente estava conversando aqui agora há pouco. Às vezes é melhor separar e a criança passar por um psicólogo do que ela ver atrocidades dentro de casa e sair traumatizado pro resto da vida, né? Porque às vezes ela tá dentro de casa e vê o pai batendo na mãe, né? Vê a mãe batendo no pai, vê, sei lá, todo mundo se xingando o tempo inteiro. Então isso não vai ser um ambiente saudável para o crescimento, para a educação, não vai transmitir nenhum valor para uma criança, né? Só vai, ao contrário, vai mostrar que violência pode acontecer em qualquer lugar, seja ela verbal, física, emocional, qualquer uma. E a criança tem que entender que dentro da casa dela é o porto seguro, né? Não é um lugar de guerra, conflitos e, meu Deus, eu não vou nem sair do quarto para me pegar uma água porque eu vou escutar. Exatamente. Então, assim, se você tem a oportunidade de estar com seu filho, de fazer bem para sua família, faça, seja pai, seja mãe, né? Porque a idade que o seu filho tem hoje, ele não vai ter ano que vem, né? Então, a criação que você pode dar, a educação, os valores, o respeito que você pode transmitir para um filho, para um ou mais filhos que você tiver, é fundamental que seja o mais rápido possível e da melhor forma possível, né? E também pais e mães muito sobrecarregados, com muita bagagem infantil, né? Procure ajuda, né? Tem muita gente que acha que fazer terapia só para doido, é uma coisa assim, longe da minha realidade. Mas não, ajuda, né? Você vai ter ali uma pessoa que vai te atender, que vai ter uma escuta efetiva, que vai te orientar, que vai te analisar. E também você acaba se analisando, né? Nossa, poxa, eu agi desse jeito, mas eu poderia ter agido de outra forma. Então é isso. Eu não agradeço. Obrigada. Pela participação. Passou muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Agradecer aqui a Vitória que está me ajudando hoje também, o Ferreira, e a Daniele tá viajando ainda, tá aproveitando, mas já ela tá de volta. Semana que vem a psicóloga Priscila Lorenzini vai estar aqui apresentando também para vocês. E uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Verdade, fala sobre o seu Insta, como o pessoal pode entrar em contato com você. Aguiar Ana Laura.psic.
é a minha rede social, né, no Instagram. E lá eu posto algumas coisas sobre psicologia, tem meu contato também, pra gente poder estar conversando um pouquinho mais. Bacana, é isso aí. Gente, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.